Olá, pessoal, tudo jóia? Sou eu, Tadeu, aqui, especialista em operações, junto com meu amigo Márcio Miranda. Tudo bom, Márcio? Fala, Tadeu, tudo bem? Tudo Beleza? ótimo. Galera, Márcio Miranda, fisioterapeuta, empresário na área da saúde. E hoje eu tô muito feliz mais uma vez porque a gente tem uma pessoa aqui extraordinária. Muito especial. Apresenta ela aí pra gente, Tadeu. Estamos com a doutora Creixe. Creixe. Falei certo seu nome, doutora? Falou Que certíssimo, bom. Tadeu. Obrigada. Seja bem-vindo ao podcast da... Tadeu, e hoje? A gente tá num cenário diferente. Onde que a gente tá hoje? O que é isso Você aqui? reparou? Eu nem reparei. É. Nem reparei, parecia igual, tudo igual, né? Com uma convidada especial, um ambiente especial, tudo diferente. Que maravilha. Doutora, se apresenta pra gente, se apresenta pro pessoal. Quem é a doutora Creixe? Primeiro, agradecer, Márcio, Tadeu, pelo convite, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né, aqui no podcast. E, primeiro, eu sou a doutora Creixe, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo e sou especialista em devolver autoestima, bem-estar e qualidade de vida para mulheres. Então, essa é a minha biografia. Legal. E como foi o seu início, a sua motivação para se transformar em especialista em cirurgia plástica? A minha trajetória como médica foi, assim, uma trajetória bem atípica. Normalmente as pessoas, né, imaginam que o médico ele já tenha na família alguém que se espelhar, alguém que sirva de motivação, e no meu caso não. No meu caso eu vim de uma família que não tinha nenhum médico na família, era algo realmente muito inusitado. Imaginar que eu pudesse ser médica, mas eu falo para todo mundo, eu acredito nisso, eu acho que eu nasci médica. Eu sou daquelas que desde criança eu falava que eu queria ser médica. No começo só eu acreditava nisso, ninguém mais punha fé. Mas à medida que eu fui crescendo, fui entrando ali na adolescência, insistindo que eu queria ser médica, chegou um ponto que meus pais também começaram a acreditar nisso. Então eu falo que eu virei médica antes mesmo de eu entrar para a medicina, porque eu já comecei já lá como criança, já querendo isso. E da medicina para a cirurgia plástica foi, na verdade, encontrar um pouco do que eu acreditava como valores, como princípios. Eu consegui na cirurgia plástica conciliar a doutora Creixe, que queria ser médica cirurgiã, que queria fazer a diferença ali, com a Creixe, mulher, que queria ser mãe, que queria ser esposa, que queria, acima de tudo, ser alguém feminina e tudo mais. Então, eu consegui unir isso na cirurgia plástica, que eu não conseguia em outras especialidades. Então, foi assim que a cirurgia plástica me cativou. Show. Doutora, me fala uma coisa. A gente sempre fala pra todo mundo aqui, você precisa pensar dentro da bolha e você precisa pensar fora da bolha. O profissional da saúde, ele pensa muito dentro da bolha, sempre. Ah, eu vou fazer um curso voltado à cirurgia plástica. Eu vou fazer outro curso voltado à cirurgia plástica, sempre dentro da bolha. Qual foi o start que você teve logo que você se formou de falar, vou empreender, vou ter meu consultório, vou ter minha clínica? Como que foi esse processo? Você foi pra fora da bolha fazer cursos ou você simplesmente falou, vou me aventurar, vou abrir lá e vou fazer do meu jeito? Nossa, Márcio, a minha trajetória ali como empreendedora, eu acredito que foi muito parecida com a maioria dos médicos. A gente se preocupa primeiro em virar médico. Essa é a grande vitória ali, né? Eu quero ser médico. Aí depois que você consegue vencer isso daí, você fala assim, não, eu quero ser um bom médico. Então, no começo, a minha preocupação não era se eu ia ter uma clínica, um consultório, se eu ia atender no hospital, se eu ia trabalhar para alguém, se eu ia trabalhar para mim mesma. Eu não tinha esse pensamento. Então, quando eu comecei, eu só me preocupava, tipo, eu quero ser uma boa cirurgiã. Era a minha preocupação. E tudo estava voltado para isso. Aí eu me lembro que eu decidi que eu queria me mudar para São Paulo, porque eu não sou daqui, na verdade. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa, logo ali. Logo ali, pulinho. Só 1.000 quilômetros. E eu me apaixonei por São Paulo, eu falei, eu quero morar lá, é lá que eu quero viver. Então, eu decidi que assim que eu terminasse a cirurgia plástica, eu me mudaria para São Paulo. Eu cheguei aqui, já com um emprego meio que arranjado ali, meio que definido, eu ia trabalhar auxiliando uma outra cirurgiã plástica. E comecei assim, auxiliando,
dando plantões. E aí não deu muito certo com essa pessoa logo nos primeiros meses. Fui auxiliar uma outra, essa outra falou assim: não, vai atendendo aqui na minha clínica. Então, daquela pessoa que ia só auxiliar, de repente apareceu um lugar para eu atender. Falei, tá, e agora, né? O que que eu faço? Né? Como é que é? Vamos Desafio atender. de todo mundo que tá começando, né? Eu não sabia nem por onde que eu captava paciente, eu não sabia nem como é que o paciente ia chegar até mim. Vamos atender, mas e aí? Quando que esse paciente vai chegar até mim? Então, eu trabalhava num ambulatório aqui bem próximo, num hospital aqui próximo, que eu fazia um ambulatório de pequenas cirurgias. E os pacientes que eu atendia, começaram a perguntar se eu tinha consultório. No começo eu não sabia nem responder que eu tinha consultório, eu não era nada muito convicto. Se quiser, tem aqui pertinho. E aí um outro paciente começou aí, o consultório começou a movimentar. Quando o consultório começou a movimentar, aquele movimento começou a não caber no consultório da outra colega. Porque aos poucos foi lotando, e aquele pouco período que ela tinha livre para me ceder o consultório não era mais suficiente. E aí, de repente, no final de ano, ela falou assim: ó, não vai dar para você continuar aqui, acho melhor você arranjar um consultório para você. Isso Montar o era no seu. final de ano e, de repente, ela falou assim: ó, janeiro. Aí eu, em dezembro, perto do Natal, eu tive que arranjar um lugar às pressas, que arrumasse, que reformasse rapidinho para eu começar a atender. E aí achei o consultório, a reforma não foi tão rápida assim, mas me virei para começar a atender ali rapidinho. Então, meu consultório apareceu assim no susto. E esse foi o seu primeiro ou principal desafio, ou teve algo ainda mais difícil na sua trajetória no início da carreira? Porque você tem um local, você tem uma estrutura, de repente fala, ó, não é mais aqui que você vai atender, vai ter que mudar toda a informação para os seus clientes, e aí, o que a doutora fez? E sabe o que eu acho legal também? Que quando vem no susto, assim, é muito melhor. É a mesma coisa de quando você demite alguém. A pessoa fica triste, cabisbaixa, brava, ela fica tudo que você possa imaginar. Mas ela não pensa o lado bom também, né? Às vezes é um pontapé que você tá dando pra ela crescer. Né? Exatamente, eu costumo falar que é promover para o mercado de trabalho, né? E aí você sai da sua zona de conforto ali, onde você vai ver, você fala, nossa, foi bom. Mas eu já ouvi em um processo que eu fui desligado que o meu antigo gestor falou, até um pontapé te põe para frente. É. E é assim, de certa forma, você tomou um pontapé da sua colega que te colocou para Tem que frente. agradecer ela. Não, foi fantástico, porque na verdade, assim, durante muito tempo eu fiquei ali na zona de conforto. Eu fiquei atendendo no meio período lá na clínica, no consultório dela, durante um ano mais ou menos, um ano e pouco. E aí ela tinha comprado um outro imóvel e estava montando uma clínica maior. E ela já tinha me falado, olha, quando ficar pronto, você vai para lá e tudo mais. E para mim estava tudo certo, então eu não me preocupei com nada. Quando de repente ela me falou, não, não vai dar, não tem mais como, eu tive que de repente encarar que eu precisava ter um consultório só meu. E aí eu falei assim, e agora? Eu não sabia o mínimo do que precisa para abrir um consultório. Eu não sabia o tipo de imóvel, eu não sabia quem que eu deveria procurar. A primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro CRM. Mas Lógico que eles não... hoje, se você tá com essa mesma dificuldade, quem que você vai encontrar? Fala aí, Tadeu. A M7. A M7 vai te Perform. ajudar. Ela vai te ajudar em tudo isso. Passo a passo. Olha que fantástico, gente. Isso é muito legal. Porque eu liguei pro CRM, lógico que eles não me auxiliaram nisso. Aí eu liguei para a Associação Paulista de Medicina e aí eles falaram, temos serviços terceirizados para ajudar você a montar o seu consultório. Falei com uns 2 ou 3 que também não me atenderam e eu falei assim, eu vou procurar um imóvel em um prédio que já tenha outros consultórios, que aí eu vou vendo por amostragem como é que a coisa funciona. E no começo foi exatamente assim. Montei num prédio que tinha um monte de consultório, falei assim, bom, perguntei pro pedreiro que fazia as obras no prédio, falei assim, o que costumam fazer por aqui nas obras? E foi assim que começou bem no susto mesmo, totalmente sem preparo para isso. Sozinha. Sozinha na garra, e foi fantástico. Mas Foi um as aprendizado. histórias de sucesso que nós ouvimos têm o mesmo roteiro. Um caminho. Você sai preparado da faculdade. Na verdade, você sai formado e entusiasmado para praticar aquilo que você aprendeu. Mas você não tem visão ainda nenhuma de processo, operação, de como você vai construir
seu consultório, como você vai criar sua agenda, como que você vai atender, recepcionar. Você simplesmente sabe fazer a sua atividade, gerir, fazer a gestão do seu negócio. Você não é formado, você não é preparado. É o pontapé que você sai da faculdade, né? A gente não tem marketing, a gente não tem empreendedorismo, a gente não tem nada na faculdade. Nada, absolutamente Não tem nada. nada. E no meu caso, eu fiz Universidade Federal e depois eu fiz residência na Santa Casa. A gente não tinha nenhum contato com consultório, clínica, nada disso. Então eu não sabia atender um paciente. Por quê? Porque eu saí de um hospital universitário, em que o paciente não tem opção, ele está ali numa instituição que é uma instituição pública, e que o acadêmico é uma peça que está ali, é mais como se fosse uma peça figurativa ali. E Gente que ele que- precisa aguentar, né? É tão bom ouvir isso, porque casa com tudo que a gente já vem falando em diversos episódios que a gente sempre comenta a mesma coisa. Só que aí você montou seu consultório, como que você fez e você faz para fazer essa gestão de tempo, de agenda, porque é loucura. É consultório, é cirurgias, tem que ir pro hospital, tem secretária, você tem administrativo. Como que tá? Como que foi e como que tá hoje? No começo, tipo, eu fui engolida pela agenda, porque eu montei o consultório, começou a ter volume de pacientes, mas eu não sabia fazer a gestão do tempo. E graças a Deus, naquela época, eu era uma pessoa solteira, não tinha filhos, então eu vivi em função daquelas atividades. Eu continuei durante muitos anos auxiliando uma outra colega cirurgiã plástica, então isso me ocupava boa parte da agenda. Tinha um outro pedaço que era para o consultório, que não era a parte maior do meu tempo. Então, naquele momento, eu não tinha essa visão de que eu precisava dedicar energia para o meu consultório. Então, era uma atividade terciária naquele momento. A atividade primordial era auxiliar outra colega. Depois eram os meus plantões em vários hospitais que eu trabalhava. E em terceiro lugar, era o consultório. E aí, eu acabava que minhas cirurgias eram sábado, domingo, à noite, madrugada. E não eram as peças principais. Só que chegou um momento daquilo que eu falei assim: eu não estou trabalhando para mim, eu não estou fazendo pelas pessoas o que eu gostaria de fazer e eu não estou fazendo por mim o que eu gostaria de fazer. E aí, nesse momento, eu decidi que eu ia começar a dedicar mais o meu tempo, a minha energia e o meu conhecimento para desenvolver o meu nome, a minha marca. Naquele momento ainda não tinha visão de marca, tá? Mas foi o esboço inicial da minha marca pessoal. Sim. Começou lá atrás. Mas ainda assim eu fiquei até quando eu fiquei grávida, eu ainda fiquei dando plantões. Meu filho hoje em dia tem 6 anos. E eu acredito muito que as coisas vão acontecendo na vida e servem de ensinamento. Eu aprendi muito com a maternidade, foi uma coisa que me fez crescer muito como pessoa. Quando eu estava no 7º mês de gestação, com tudo muito organizado para com 9 meses eu parar e cuidar do neném, simplesmente o neném precisou nascer prematuro, eu tive que antecipar toda a agenda e de repente eu me vi internada com um monte de paciente recém-operada. Nossa. Toda a agenda que eu antecipei, porque eu pensei com 9 meses eu vou parar, tudo veio por água abaixo. Eu atendi internada no hospital, tirando ponto de paciente enquanto eu estava na maternidade. Tudo por falta de visão e de planejamento ali. E também por não conseguir organizar bem essa agenda. E aí, a partir disso, eu falei, não, eu preciso gerir melhor o meu tempo. Então, uma das decisões que eu tomei com a maternidade foi largar os plantões. Falei, não faz parte do que eu tenho de plano para o meu futuro, então vou deixar. Meu marido quase surtou. Decisão. Quando eu falei, estou saindo do plantão, ele quase caiu duro. Porque ele só pensou no quanto eu ganhava no plantão. E ele não pensou no tempo que eu perdia, na energia que eu dedicava, no desgaste, em toda aquela coisa. Então, ele ficou no começo bastante receoso. Mas foi o primeiro passo e eu considero muito importante. Sim. Dali, do meu filho, para dar o próximo passo, eu sou uma pessoa que eu preciso de um pouco de pressão, né? Então, o primeiro foi com a maternidade, o segundo foi pandemia Covid. Quando, de repente, eu vi minha mãe e meu irmão entubados numa UTI em estado gravíssimo. Meu pai já é falecido, então eu só tenho minha mãe e meu irmão. E, de repente, eu me via assim, tipo, nossa, eu vou perder a única família que eu tenho, porque a minha família é bem pequena.
E aí, naquela situação de estresse, eu com o filho pequenininho, indo e voltando, fazendo ponte aérea para ver minha mãe e meu irmão na UTI. Meu filho ficou doente porque nunca tinha ficado longe de mim, porque ele mamava ainda. E aquela situação de estresse, um dia eu estava no avião, naquele desespero. E aí passa pela minha cabeça aquela coisa tipo assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô perdendo quem eu amo, até agora eu não faço nada em prol dos meus valores, do meu propósito de vida, daquilo em que eu acredito, eu tô, trabalhando para os outros. A minha clínica eu não desenvolvo, não é meu projeto principal e daquela situação de desespero, eu decidi que eu ia transformar o meu nome, a minha marca e a minha clínica na atividade onde eu ia colocar minha total energia e que eu ia fazer a diferença ali. Então foi exatamente assim, numa situação de desespero. Graças a Deus, minha mãe e meu irmão estão ótimos, tá? A próxima pergunta. Era. Que eu fiquei curioso. Estão ótimos, graças a Deus. E aí, a partir daí, eu pedi demissão do auxílio, que eu tinha 12 anos que eu auxiliava. Foi um choque, assim, sabe? A situação, até hoje, a colega não digeriu tão bem quanto eu imaginei que pudesse ser. Sim. Mas eu decidi que minha clínica iria começar, meu nome, meus valores, meus princípios, e que eu ia fazer diferente a partir dali. Não, mas é algo que a gente comenta também, mesmo não só na área médica, na área da saúde. Eu sou fora da área da saúde, eu estou fora da bolha da saúde, mas eu tenho uma experiência grande com operações. Quando a gente fala em operações, um dos principais pontos é o foco. Onde você está e para onde você quer ir. Então, muitas vezes a pessoa, igual você comentou, meu marido, ele pensava no quanto tinha de valor agregado, ou no valor recebido, na verdade, com a hora extra. E isso, em algumas operações, a gente tem que trabalhar a pessoa para falar, olha, você está colocando muito esforço num local que tá te dando retorno, mas e se você focasse aqui, você vai ter o mesmo retorno ainda maior com menos desgaste. Sim. O seu 80-20, né? Isso, lei de Pareto, para quem não sabe, é lei de Pareto, 80-20. Muito obrigado, sempre quis falar isso no podcast. E as pessoas não entendem essa visão muitas vezes. Eles acham, não, quanto mais eu fazer, mais eu vou ganhar. Às vezes não, você concentra seu esforço, sua energia em uma operação e a coisa desanda da mesma forma. Sim. E o Até importante é mais. você ter braços também que te auxiliam lá dentro, né? Exatamente. Como que tá hoje sua jornada hoje, lá dentro da sua clínica? A gente está em crescimento. E onde que é a sua clínica? Fala pra galera aí, ó. Nós Faz a estamos propaganda. aqui pertinho, na Vila Mariana mesmo, na rua Doutora Amâncio de Carvalho 182, Conjunto 14. Aí. Muito, muito perto, aliás, um pulinho daqui. Inclusive, já fui lá, gente. É muito show. Bacana Obrigada. demais. Lindo, lindo consultório. Estamos em crescimento, né? A clínica é uma clínica super jovem. Como eu disse, da pandemia para cá surgiu a ideia da clínica. E aí, como boa médica, eu fui buscar um pouco de conhecimento para poder colocar em prática, né, o projeto da clínica em si. E aí eu enfrentei um grande desafio para conseguir fazer a clínica acontecer. Nem tudo acontece como a gente gostaria, mas Sim. acaba acontecendo de uma maneira ou de outra, né? E aí a clínica tá. Eu sempre estive na Vila Mariana, mesmo quando era o consultório pequenininho, sempre foi na Vila Mariana. E acabou que eu encontrei um imóvel que eu gostei, também na Vila Mariana, onde eu já estava situada antes, e a gente montou a clínica ali. E a nossa operação ela está em franca expansão. E eu espero que o imóvel fique pequeno muito em breve. Ah, vai ficar, com certeza. E como você comentou da sua marca, que você vem construindo a sua marca, como que foi parar e pensar, como que eu vou fazer da clínica a minha cara, o meu estilo? Durante muito tempo, eu imaginava que eu precisava seguir um padrão. Se todo mundo faz assim, eu devo fazer assim também. Então, e muitos médicos pensam nisso, né? Então, eu seguia muito aquela coisa, todo mundo está fazendo desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Só que quando a gente segue esse padrão, a gente tem que pensar que a nossa visão de mundo é muito restrita. Uhum. Então, aquele todo mundo que a gente imagina é um mundo muito pequeno.
E quando a gente abre a mente para ver a coisa mais macro e ver além daquela nossa caixinha ali, a gente percebe que existe uma infinidade de possibilidades que a gente só não tinha conhecimento. Então, eu sempre segui aquele modelinho, assim, os que eu conheço, aqui é meia dúzia de médicos que eu conheço faz desse jeito, eu Abrir a fazia. revista e falar, eu vou fazer assim. Isso, exatamente. Então, eu seguia bem esse padrão. E aí eu comecei a ouvir um pouco das minhas pacientes. Eu falo para todo mundo isso, assim, a doutora Creixe de hoje é reflexo total, completo, amplo e restrito das minhas pacientes. Eu sou eternamente grata, a Deus por todas as pacientes que ele colocou na minha vida, porque elas moldaram a doutora Creixe de hoje e elas continuam moldando. Então eu me lembro que teve uma paciente que ela pegou e falou assim: Nossa, a senhora tem alguma coisa a esconder? Foi por quê? Ela falou assim: porque a gente não ouve falar da senhora. A Hum. gente não vê a senhora, a gente não sabe nada da senhora. Só que quando a gente chega aqui na consulta, a senhora parece uma pessoa extremamente simpática e acessível. Mas é só quando a gente chega aqui que a gente não ouve falar. A senhora deve ter alguma coisa a esconder, ou então esse aqui é um Nossa, personagem. que tapa aí. Que direto. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque essa paciente, por coincidência, eu falo para todo mundo, foi ela que fez com que eu me aventurasse no Instagram. E para quem me conhece do passado, me vê hoje em dia fazendo live, aparecendo no Instagram e tudo mais, não consegue imaginar o Nem esforço que foi, imagino. porque eu odiava tirar uma foto, eu não imaginava gravar um vídeo, falar assim. Essa não era a doutora Creixe, eu sempre fui uma pessoa mais, não, não vou fazer isso não, exposição não, aparecer não, de jeito nenhum. E aí quando ela falou aquilo, eu falei assim, não, peraí, eu já venci vários outros obstáculos, por que que eu não vou conseguir fazer isso? Onde é que é esse Instagram? Eu não sabia nem o que que era. Meu Deus. Falei pro meu marido, cria uma conta nesse negócio aí, eu quero saber o que que é esse trem. Aí eu me lembro que uma vez eu perguntei para uma colega de trabalho, como é que a gente faz aquele negócio que a gente aparece e faz assim, tã. Aí ela assim, bumerangue. Deve ser isso mesmo. Você vê o nível de conhecimento da pessoa. E a partir dali eu falei assim, não, eu vou mostrar quem é a doutora Creixe e eu vou ser eu mesma. Eu vou ser verdadeira. Se gostarem, ok. Se não gostar, a gente vai melhorando, porque eu acredito muito na evolução. Eu acredito, e eu falo isso abertamente, assim, eu acho que a gente veio ao mundo com uma missão única, que é tentar ser um ser humano melhor a cada dia. Se cada dia você der um passinho à frente ali, tipo, hoje eu sou um pouquinho melhor do que ontem, eu já acho que você cumpriu uma grande missão. E a partir daí eu comecei a desenvolver a minha marca pessoal. É essa aqui. E fala primeiro, vamos falar agora, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de dinheiro. Opa. Vamos falar de money. Vai chover dinheiro? Vamos falar de coisa boa. Tá, você usou marketing, você usou a sua imagem. Depois que você começou a fazer isso, empreendendo, como que foi essa evolução? Não precisa falar de valores, mas assim, aumentou em crescimento. Como que foi? Caramba. É porque os profissionais da saúde, eles precisam saber que... E eu fui saber disso também há pouco tempo, há 4 anos, quando eu tenho minha clínica agora, quando a gente começa a colocar isso em planejar, colocar em execução, você entende que você não precisa estar naquele lugar o tempo inteiro. Tem pessoas ali capacitadas que vão fazer, que vão gerir, que vai dar muito mais resultado. E quando você vê, fala, nem tava lá e deu certo, evoluiu. É muito louco isso, porque assim, a gente ainda é uma empresa pequena e tudo mais, mas só da gente montar a clínica foi um salto de 600% para mais. Olha isso. Surreal. E lucro? Como que é? Qual que é a margem de lucro hoje, assim, que você tinha antes para agora? A gente trabalha com uma margem de lucro em torno de 38%, mais ou menos. Eu não sei te responder no passado, porque um dos grandes aprendizados da minha vida como boa médica, a gente juntava tudo. Eu me lembro do meu esposo um dia perguntando assim, mas por que que você está abastecendo o carro com a conta da empresa? Eu falei assim, todo funcionário tem vale transporte, por que que eu não tenho? Eu não vale transporte. Aí ele falava assim, por que que você está pagando o shopping com a conta da empresa? Eu falei, uniforme, fardamento, todo funcionário tem fardamento, é meu fardamento. Eu respondi assim com tranquilidade, achando que, tipo,
tudo eu tinha justificativa do porquê. Mas vamos lá também, você não tá errada, não. Não, tá. Você usou o carro pro trabalho, o carro é do depende. trabalho, você não tá errado, não. Depende, vai falar o cara de operação, então. Olha lá, olha lá. É Por isso que a gente óbvio. não prospera. Vem esses caras aqui e falam que a gente tá errado. Vem seu marido e fala que você tá errado. Não, acho que o dinheiro foi feito para ser gasto, ele tem que ser gasto. Mas quando você está construindo a sua clínica, você tem a responsabilidade da gestão. Se tiver no seu orçamento que você ia ter um custo para despesa de combustível, ok. Já vem O seu falar de orçamento, DRE já. o seu custo com uniforme, ok, porque é entrada e saída, você tem que controlar. Viu? Então pode. Até as férias estavam lá, tava tudo. A minha viagem, Disney, é de Disney. empresa. Se tiver no orçamento, não tem problema, é só retirada e você faz, tem que Não, gastar mesmo. E uma coisa que acontece com muito colega, muito mesmo, assim, sabe? E que eu passei anos fazendo isso e achando que era normal. Eu dava vários plantões, eu auxiliava e eu tinha o meu consultório. Eu nunca soube o dinheiro da onde que era para onde, de onde vinha. Era tudo junto, misturado. Eu nunca soube se eu estava sustentando o meu consultório, se meu consultório me sustentava, se o plantão bancava. Não tinha essa clareza. Mas você tem alguém hoje que faz isso pra você? Tenho, até porque, assim, o financeiro, a gente Que te precisa deu uns tapas na achar, cara e falou, para com a gente isso. precisa achar pessoas que façam melhor que a gente, né? E a gente delegar é uma coisa fantástica. E uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia, coloque alguém melhor do que você para fazer aquilo. A gente não tem que fazer tudo e a gente tem que dedicar energia naquilo que a gente realmente é bom. Então, o financeiro foi uma das primeiras coisas que eu deleguei. E a clínica só aconteceu por causa da minha primeira contratação, que foi uma assessora financeira, uma consultora financeira. Ela vinha todo mês e eu me sentia como se eu estivesse na polícia, assim, prestando depoimento, porque ela pegava a planilhazinha, pegava tudo, e ela assim, o que é isso aqui? Eu, só um pouquinho. Eu juro, eu não vou fazer mais. Era assim, era como se eu estivesse na delegacia e era ótimo porque eu comecei a perceber que eu não tinha a mais remota noção da onde eu estava investindo, onde o dinheiro estava indo, eu não tinha noção nenhuma dessa de financeiro. E aí acabou que isso foi muito bom como aprendizado. E assim que eu aprendi, eu já deleguei, porque já tá de bom tamanho, né? Hoje você já tem um plano para daqui 4 anos, 5 anos? Olha, eu tenho planos megalomaníacos, né? Mas eu tenho planos estruturados, assim, no passado eu pensava, tipo, 5 anos e tudo mais. Hoje em dia as coisas estão acontecendo numa velocidade tão surreal que aquilo que eu planejei para daqui 5 anos eu alcancei em 1. Aí agora eu estou revendo os planos que eu tinha para daqui 5 anos e eu estou encurtando um pouco esses prazos, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade ou a velocidade está muito acelerada, ou os meus planos estavam muito modestos no passado. Também tem essa Também tem possibilidade. E você tem a intenção de... Bom, não sei, né? Mas você tem a intenção de ampliar a sua marca, abrindo outras unidades com outros profissionais de plástica que não seja você? Com certeza. Eu acredito que, assim, a gente pode utilizar a nossa filosofia de trabalho, os nossos valores, os nossos princípios e ter uma equipe coesa que possa executar tudo isso de uma forma com qualidade e que mantenha os nossos princípios, coisa que eu não imaginava no passado. Antes eu pensava assim, não, ninguém vai fazer como eu faço. Não, ninguém faz como a gente faz, pode fazer muito melhor do que a gente faz. Desde que tenha toda a orientação e todo o suporte ali, a pessoa pode executar muito melhor. Um dos exemplos é quem faz a parte do financeiro, meu marketing e tudo, mas faz muito melhor do que quando eu fazia. Mas operacionalmente você não fica preocupado? Não te dá uma preocupação de ter uma outra profissional fazendo uma cirurgia dentro de uma clínica sua com o seu nome? A gente precisa escolher muito bem os profissionais que vão compor a equipe. Essa parte de lidar com pessoas, de gerir pessoas e se relacionar com pessoas, eu acho que é a parte mais desafiadora. E eu tenho estudado, assim, fervorosamente essa parte, porque eu acho que essa é uma parte muito complicada para nós médicos, para nós cirurgiões. Nós somos muito práticos.
E se você é muito prático, é muito mais rápido no seu pensamento, você fala assim, eu vou e faço, é melhor do que eu treinar alguém para fazer para mim. O que, na verdade, é uma ilusão, porque todo Ou é um mundo tem perfil 24 dominante horas. do DISC. Exatamente, eu também tenho um Vamos nós perfil, pro disco. Vamos nós pro DISC. meu perfil super dominante, então já imagina, né? O que é ser líder pra você? Como que é? Na verdade, a pergunta é diferente, né? Como é ser líder dentro do seu universo? Ali com... Porque você tem secretária, você tem administrativo, você tem marketing, você tem uma série de... Como que é o ser líder ali com o pessoal? Assim, durante muito tempo, a minha visão de liderança era bem distorcida. Quando eu não era a responsável ali à frente do- da Seu clínica e negócio. tudo mais, do meu próprio negócio, eu tinha uma visão de chefe. A maioria das pessoas tem, Faz né? isso, faz aquilo. pega Daquela isso. coisa, eu vou comandar e os colegas com que eu tinha contato, eles realmente eram chefes. Do tipo, fulano faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e eram ordens. E quando eu decidi, não, eu quero ter a minha equipe, eu não queria isso. Primeiro que eu não queria dar ordens, eu não queria ter essa visão do tipo, você impõe e o outro aceita. Eu queria que as pessoas elas tivessem uma motivação para estar ali, que elas se sentissem incluídas naquela causa e que elas fossem embaixadoras daquela marca. Eu não queria ter empregados. Sim. Eu queria ter mais pessoas que pudessem espalhar o que eu acredito para um maior número de pessoas. Então eu falei assim, eu não posso mandar, eu tenho que dar o exemplo. Então foi uma das primeiras coisas que eu falei assim, como que eu posso motivar as pessoas ao invés de impor isso às pessoas? E isso é bastante desafiador, assim, sabe? Eu hoje em dia estudo tipos de personalidades, coisas para tentar... Inteligência emocional, que a gente inteligência já conversou emocional, sobre isso. ixi, já estudei, passei por processo de coaching e tudo mais, para tentar melhorar como líder e não ser uma chefe, que eu não quero essa posição, nunca quis. Eu quero Você poder. gostou do processo de coach? Eu gostei muito do Pra processo de você que coach. recrimina o coach, saiba que é uma das melhores coisas que você deveria fazer para gerir sua vida, seus negócios, sua família. É fantástico, Acho que hoje um mudou a vida. psicólogo, um bom orientador, você tem um sucesso muito grande. Você consegue atingir Tudo. situações que você não imaginava, porque te desconecta com a realidade que você tem e está preso, e te abre um horizonte, tanto mental quanto profissional, muito grande. Porque a gente não avalia muitas vezes isso. Sim. E somos julgados por maus coaches, maus psicólogos, não falando mal da área, mas há pessoas que se aproveitam dessa situação e da fragilidade da outra pessoa, e aí gera toda essa discussão do mau coach e a criminalização Sim. Mesmo do porque coach. eu fiz o processo de coach e eu sou coach porque eu fui fazer o curso para ser coach, mas eu não sou. Mas para conhecer o processo, É né? para você entender Ter como mais ferramentas. Tem Eu achei muitas enriquecedor, assim, de uma forma absurda. E eu uso, inclusive, as ferramentas até para coisas do dia a dia, para lidar com situações, por exemplo, no relacionamento, com filho, né? Meu filho tem 6 aninhos. E é muito legal, assim, outro dia meu esposo virou e falou bem assim, eu não sei o que que é que você anda estudando não, mas você tá melhorando bastante, viu? Tá mais fácil de lidar. Não, esses dias a minha filha mais nova, ela é muito tranquila, a mais velha, ela é mais tranquilinha e tal. E a mais novinha, o Tadeu conhece, é um furacão. Se eu pedir pra fazer as coisas, ela não faz, ela fica brava, não sei o quê. Aí um coach tava conversando com ele, a gente tava no processo, eu comentei isso com ele, você já parou e já pensou em desafiar ela, em vez de você mandar ela fazer? Por que você não fala, você não consegue fazer isso? Vai arrumar sua cama. É diferente de você falar assim, duvido que você vai conseguir arrumar sua cama. Só o fato de fazer isso, ela com o dominante dela, ela vai ir lá fazer, porque ela vai te provar que ela consegue fazer. E não é que deu certo? Sempre dá. Deu muito certo. Só Com que meu filho eu eu sou faço. pai, fiz o coach, fiz o processo de coach e eu não enxergo. Tá ali, na minha. Aí vem Às alguém de vezes, fora, tem que ter alguém de fora. às vezes eu me pego o meu filho assim, peço alguma coisa pra ele, não faz. Imploro, não faz.
Desafia para ver. Desafio. Dá um desafio. Dá um desafio. Se duvido que você vai conseguir fazer tal coisa. E pior que isso, eu faço muito mais rápido que você. Nossa, E mas aí, muito ó, melhor. vai rapidinho, faz e é fantástico. Mas pegando o link de desafios, um dos desafios que a gente tem na área da gestão é tomar decisões difíceis. Muitas vezes a gente também não está preparado, nem emocional, para tomar esse tipo de decisão. Sim. Você pode compartilhar com a gente alguma decisão difícil que você teve que tomar profissionalmente ou pessoalmente? Quando eu tive a ideia, eu quero ter uma clínica, eu quero expandir, ter a marca Doutora Creixe. Isso, no começo, para mim, pelas minhas crenças limitantes e por todos aqueles bloqueios que eu tinha comigo, aquilo foi algo realmente impactante naquele momento. Só que eu decidi num momento em que eu não tinha condições para. Então, eu só decidi na minha cabeça. Só que se eu não fizesse, aquilo ia esfriar. Eu falei, se eu preciso executar, e eu preciso executar agora. Eu tenho um executor muito forte, eu sou uma pessoa que realmente gosta de executar. Eu cheguei pro meu esposo e falei assim, eu decidi, decidi, eu quero montar a minha clínica, eu quero ter muitos colaboradores, eu quero empregar muitas pessoas, eu quero ter uma clínica grande. Ele falou assim, tá, legal, e aí, como é que você vai fazer? Eu falei assim, eu tô precisando de uma verba e eu decidi, eu vou vender o apartamento. Ele, oi? Então, eu vou vender aqui o apartamento. Ele, não, mas espera aí, é o nosso apartamento. Então, a clínica vai dar lucro, fica tranquilo. Ai, eu gostei dela, hein? Conheço umas histórias assim. Já tá tudo certo, já planejei tudo. Conheço o Márcio Miranda. Assim. Dá certo, sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá É só você pôr energia certinho que dá certo. Se tem foco, vai dar certo. E além de tudo, na minha personalidade, eu sou uma pessoa extremamente otimista. E aí, conversei com ele, vendi, descobri que eu sou uma boa vendedora, porque eu vendi a ideia pro meu marido, né? Porque imagina, você vai falar pro marido que de repente ele não vai mais ter onde morar, né? Que você vai vender o único imóvel que vocês tinham. Então, eu fui uma boa vendedora, eu vendi a ideia para ele comprou a ideia, peguei, vendi o apartamento, falei assim, é essa verba que eu tenho. Contratei uma empresa para fazer toda a obra, falei assim, ó, eu tenho isso, só isso, nada além disso. Então, vocês montem o projeto para que caibam nisso. Eu não tenho de onde tirar. Resultado, né? Deu 100% em cima daquilo. O prazo, que era de 3 meses, passou para 11 meses e a gente inaugurou com zilhões de problemas. Assim, a gente teve, como toda obra no Brasil, né? Você nunca sabe onde vai dar, e a nossa deu todos os problemas possíveis e imagináveis. Só que eu tinha vendido meu apartamento, a gente não tinha mais, né? O imóvel. A verba já tinha ido tudo e a obra não terminava nunca. Nossa. E aí a gente Onde percebe... você tá hoje? Onde eu tô hoje? Aquele lá que você foi. Ah, pelo menos ficou bonita demais, velho. Ficou, deu Ficou certo. chique, ó. No final tudo dá certo. Ué. Mas aí, foi aí que eu falei assim, não, agora é que vamos ver se a ideia, se o projeto realmente tá no caminho certo ou não. E aí eu botei toda a energia ali, todo... planejamento e organização para o negócio acontecer. A gente inaugurou sem ter, no começo, um monte de coisa não estava funcionando. Falei, mas eu preciso começar a pôr energia aqui. É aqui que eu vou desenvolver as coisas. E aí, depois que a gente mudou para lá, a coisa aconteceu, assim, de uma forma mágica, né? Porque a hora que você tá com um objetivo muito claro, com um planejamento muito bem alinhado, as coisas não têm para onde ir. O sucesso não é por acaso. Não, o sucesso ele é Não é totalmente fácil, não é planejado, por acaso. treinado. E é uma Mas- coisa que eu mas tenho aprendido. Eu tô aqui curioso. Seu marido é um santo, é um anjo. Ele trabalha com você, ele não trabalha com você, porque ele te Então. apoiou e te apoia nisso. Então, o que Essas acontece? loucuras. O que acontece? Você usa anestesia com ele quando você vai negociar? É isso? É esse o segredo? Poder de Então, por ironia do destino, eu passei muitos anos chamando meu marido para vir trabalhar comigo. Meu marido, de formação, ele fez administração, mas ele nunca atuou
na administração. Eu conheci o meu esposo, ele era ex-professor de dança de salão. Eu falo que eu conheci meu esposo na profissão prostituída dele, mas ele Pô, eu trabalhava. falei mó bem de você, cara. Aí, ó. Eu levantei a bola, pô. Ele é um E anjo. aí, eu conheci meu esposo na profissão prostituída dele, que era, né, da dança de salão, mas ele trabalhou e trabalhava, né, com site, e-commerce, ele fazia loja virtual, né, para empresas, e foi assim que eu conheci. Só que chegou um momento da vida dele que ele não estava satisfeito com aquilo e ele decidiu fazer uma transição de carreira porque ele queria ser um infoprodutor. E eu apoiei. Aham. Apoiei, segurei as pontas, falei, vai que eu acredito em você. E ele fez essa transição de carreira. E aí, quando eu falei, vou montar a clínica, eu acho que ele falou assim, poxa, e agora, como é que eu não apoio, né? Ah, Eu acho que ele foi pego meio ali numa Troca. situação, Outro lado. e aí ele não teve muita opção, eu acho. Então, ele apoiou e eu acho que ele rezou muito e eu acho que ele fez tudo que podia ali de mentalizar, de acreditar, rezar e falar assim, também não tem plano B, ou ela dá certo ou ela não dá certo. E aí, durante muito tempo, eu chamava para trabalhar comigo, ele nunca topou e agora, recentemente, eu demiti uma pessoa do eu administrativo falei demitir ele. e aí eu falei assim, ó, vamos? Tem uma vaga. Tem uma vaga. Você abriu o E assim, o LinkedIn, tem uma salário não foto é dos dele. melhores, mas, né, muito trabalho. E aí ele topou agora recentemente, então ele está trabalhando lá com a gente tem 2 meses e pouco, ainda está se ambientando, né, e aí está sendo muito legal, está sendo um aprendizado para ele também, porque eu acho que ele não tinha ideia de toda a operação ali dentro, porque ele tinha o exemplo da creche do passado, né, eu tinha um caderninho, gente, que eu anotava entrada e saída. E essa entrada e saída era Agora você tudo tem junto e sistema. misturado. Tem sistema, então, hoje em dia a gente tem o ERP, né, a gente faz toda o gerenciamento ali, a gente tem as ferramentas para toda a parte da gestão. Então, ele agora está tendo que se adaptar. De vez em quando ele fala assim: "Não, não, mas não pode". Eu falei assim: "Não pode. Lance no sistema, dê entrada, dê saída e anexe a nota, isso e aquilo", e ele fica assim: "Mas como assim?" Eu falei: "Não, vamos Nossa, fazer eu tudo tô adorando certo". a conversa. Você indo de operação, eu já ouvi de Pareto, eu ouvi de ERP agora. É. ERP, para Exatamente. quem não sabe, é um sistema integrado, que você junta todas as operações dentro do sistema para controlar, desde o financeiro até a emissão de nota fiscal, estoque e todo o processo. Tá muito bom. Faturamento, cobrança. Sim, sim. Exatamente. E agora eu que- tenho em tempo real ali os meus indicadores, né? Indicador. Ó, você Olha. tá perfeito. Eu tô me sentindo em casa. Quem disse que eu não sou da área Por da isso que tá dando saúde? certo. Por isso que tá dando certo. Uma coisa que eu tenho aprendido, né, que o sucesso ele está para todas as pessoas, né? É algo que você treina a pessoa do mesmo jeito que você pode treinar um cirurgião para fazer uma cirurgia de alta complexidade, você pode treinar uma pessoa para o sucesso. Eu tenho aprendido isso e isso tem vencido crenças limitantes absurdas. Qual é a sua visão já de crenças limitantes? Qual é a sua visão de sócio? Eu acho que empresa que não tem sócio, ela tem um ponto de fragilidade ali. Isso é um pouco controverso, porque eu passei a minha vida toda ouvindo meu pai e minha mãe dizendo que não tinha que ter sócio de jeito nenhum, que o sócio ia passar a perna, que isso, que aquilo, que vai te roubar. E num dos cursos que eu fiz sobre essa parte de gestão mesmo, eles falavam assim: quando você tem uma empresa em que só você toma todas as decisões e só você comanda, você tem um ponto único de visão. E se você está errado, você vai defender e justificar o seu erro até o fim para tentar confirmar o seu ponto de vista ali. E eu, como uma pessoa taurina, uma boa teimosa, né? Eu já me peguei várias vezes tentando provar que eu estava certa, mesmo que tudo mostrasse que eu estava errada ali, sabe? Em algumas posturas na vida pessoal e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu vejo isso como, tipo assim, o sócio, ele representa, de uma certa forma, um outro ponto de vista que pode estar muito bem alinhado com o seu e isso levar a um crescimento muito maior. O sócio pode aportar mais Energia, energia, dinheiro, tempo. Então, eu acredito que hoje em dia eu já tenho uma visão bem diferente do que foi a minha formação ali em relação à sociedade.
Mas claro que tudo isso precisa estar muito bem alinhado, muito bem explicitado, assim, nada como alinhar as expectativas e Eu te perguntei isso porque ali tem tudo, não sei, posso estar muito errado, mas ali tem tudo pra de repente virar até uma franquia, né? sim. Não sei se você já pensou sobre isso Quando, ali. quando a gente inaugurou, eu falava para as colaboradoras ali no começo que eu falava assim: eu só vou parar quando a gente tiver a primeira unidade internacional. Olha, É, então isso foi uma das coisas que ajudou muito a gente sobreviver à fase do caos da reforma, que deu tudo errado, que foi super difícil. Sobreviver à fase do o dinheiro já acabou faz muito tempo e a gente não tem, né, mais nada aqui, então ajudou muito. se te consola também, Ribeirão Pires, a gente abriu uma unidade lá, era uma oficina mecânica, um prédio lá, gigante. Era pra gente entrar ali com no máximo 6 meses, durou um ano. Eu acho que foi mais de um ano, inclusive. E eu acho que faz E parte, deu né, certo. da obra, né, o negócio já é planejado para desandar, né. Então, não tem jeito. Não vou falar mal de pedreiro, de pintor, de ninguém aqui não. É, Mas vai no tempo deles. que o sucesso também é feito de falhas, né? Então, às vezes, até pode ser uma falha no planejamento lá que não previu, que Sim. para vocês dois foi esse caso. A expectativa não estava alinhada com a realidade, foi uma falha dentro do planejamento. Mas dentro do seu trabalho, Tadeu, e aí entra a questão do Tadeu, especialista em processos, a gente tá indo para outra unidade agora em Santo André. Hoje a gente tem lá o tempo, o prazo que a gente vai pagar, como que vai pagar, a gente não É tem que isso eu pagar queria tudo. ver. Eu Agora queria. a gente tem tudo bonitinho, o material que vai comprar, onde vai comprar, porque você desperdiça, começa a comprar em qualquer lugar, aí pede para comprar uma coisa, você compra, chega na hora, não usa, é um dinheiro que tá ali parado, que você podia ter colocado. Hoje a gente tem, errou, agora a gente tem que redirecionar a rota, aprende como que faz, tudo no papel bonitinho. Falando de eu ia perguntar para a doutora. A sua história é de extremo sucesso, e parabéns. Mas onde você errou? E teve algum momento que você fala, ó, eu Todo errei para sucesso é chegar composto de aqui, fracassos. para chegar aqui eu já errei lá atrás nisso, 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 que as pessoas muitas vezes eles não veem isso. Só vê a Eles glória, só né? vê que sim, a clínica com seu nome, toda a estrutura, mas não sabe o tanto que você ralou e errou, e falhou até chegar onde tá hoje. Acho que isso é legal. Mais do que a história de sucesso, as falhas, até para as pessoas não desistirem, é Sim. bom ser compartilhado. Não, assim, eu falo que o sucesso ele é composto por uma sucessão de fracassos até que você encontre o caminho certo. Se você não começar o movimento, é a certeza de fracasso. Você precisa começar o movimento. Você parado onde você está, você com certeza vai ter o fracasso. Ninguém vai te acordar e falar, Tó, tá Ninguém. aqui uma clínica. Não, Vai lá. ninguém. Vai lá. E assim, na vida ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, para eu conseguir chegar onde eu cheguei, e eu quero chegar muito mais longe, foram muitos erros que fizeram com que eu fosse corrigindo a rota e fosse encontrando o meu caminho. Mas se eu não começasse o movimento, com certeza o meu fracasso estaria lá atrás. Então, assim, você só falha quando você desiste. Fracasso é aprendizado, né? Grey, Então, ou você acerta ou você aprende. eu te vejo nas redes sociais bem fervorosa ali. Acho que foi semana passada ou retrasada. Eu acompanhei com a Lígia, minha esposa. Você ali numa live um tempão naquela. Foi numa live, foi no Meet, eu acho. Que você ficou ali mais de uma hora, mais de 2 horas, eu acho. Tem um porquê daquilo. Queria que você falasse mais sobre esse projeto que você tem ali. Na verdade, assim, a clínica Doutora Creixe é apenas um dos braços do meu projeto maior. Então, eu acredito muito em devolver autoestima, bem-estar e qualidade de vida para mulheres, predominantemente mulheres que já foram mães e que passaram por uma grande transformação no corpo delas. E uma coisa que eu percebi ao longo de toda essa jornada é que essas mulheres, elas precisam perceber que elas não são uma minoria, como elas imaginam, que elas não estão sozinhas, elas não estão isoladas, e que, na verdade, o problema pelo qual elas estão passando é muito mais comum do que elas imaginam. Então, a gente criou e a gente está
aprimorando isso e desenvolvendo uma comunidade, chama Empodera Ser, onde a gente vai estar agregando uma série de serviços e toda uma rede de suporte para que essa mulher possa ter tudo que ela precisa para ela se encontrar. Porque a gente percebe que quando a gente devolve a autoestima para essa pessoa, o céu é o limite. E isso a medicina já provou, uma pessoa que ela está bem com a própria imagem, com o próprio corpo, ela se desenvolve melhor no trabalho, nos relacionamentos, a vida como um todo, sabe? Então, a nossa comunidade é um projeto nosso que nasceu naquele Sim, dia. legal. E a gente está estruturando todo esse projeto para que as nossas pacientes possam ter um cuidado, um acolhimento cada vez maior. Mas é específico só para suas pacientes que já são pacientes ou não? Quem é Não. de fora pode entrar. E como que ela faz para entrar? Então, o que que acontece? A gente, na verdade, inclusive ontem era para a gente ter feito o lançamento externo dessa comunidade, mas como a gente não tinha alinhado vários pontos, eu falei assim, não, vamos estruturar melhor tudo isso aqui, porque alguns serviços ainda estavam em processo de estruturação e de planejamento, e a gente adiou, mas era para ter sido lançado oficialmente ontem. Então, não vai ser só para as nossas pacientes. A gente ainda vai remarcar, né, a data do lançamento externo, mas a gente quer abrir para todo mundo. Eu quero poder ajudar o maior número possível de mulheres, Que legal. porque eu falo para as minhas pacientes, eu falo assim, nós mulheres vamos dominar o mundo. E hoje, quanto você se considera doutora e empreendedora? Eu acredito que hoje seja... Eu me divido em 3. Meu marido que não ouça. Mas existe a doutora, a empreendedora e a mãe. Qualquer outro papel está sendo compartilhado com algum desses. Então, eu imagino mais ou menos metade da parte profissional como doutora, outra metade é empreendedora. Tenho ocupado pesos mais ou menos equivalentes, sabe? E você quer manter esse peso ou já tem no seu futuro uma visão de ser, não, agora eu quero só empreender? Vou Não, ter a clínica, eu tenho a marca consolidada, eu tenho minhas clínicas consolidadas, eu quero ser um exemplo de empreendedorismo. Isso é algo que você almeja? sim, com certeza. Na verdade, a parte clínica eu quero lapidar para ficar da melhor forma possível para que ela possa ser reproduzida por um número maior de pessoas. Então, o processo como um todo, eu quero treinar. Então, esses processos estão sendo muito bem estruturados para que depois eu possa treinar pessoas para reproduzir isso. E eu falo que eu quero poder influenciar pessoas. Eu quero poder depois motivar outras pessoas e dizer para elas que, assim, é possível sim. Vai lá que vai dar certo. Você só precisa botar energia, dedicar, que vai dar certo. Começar, né? Começar. Sair da bolha. Sair da bolha. Que eu falei pro Tadeu esses dias, né? A gente tava gravando um vídeo lá e ele falou assim, mas como começa pra empreender? Eu falei, você tem que plantar. Ele, o quê? Uma semente. Do que? Aí ele, do quê? Eu falei, do amor. Mas é verdade. A gente tem que plantar e tem que fazer com amor. Porque se você não Exato. fizer, não vai dar certo. Eu acho que a sementinha, ela tem dois componentes, que é o amor e a gratidão, né? Sim. Exato. Tem que fazer. E o amor, de certa forma, é o seu negócio, é aquilo que você está colocando esforço. Mais do que dinheiro, você está colocando sua vida, muitas vezes, ali. Igual você Sim. pôs a sua casa, sua família em risco. Vai para onde? Porque Sim. era seu. Ali era a sua semente, era a semente Era do a amor semente mesmo. do Porque amor. era... Imagina a Aquilo, família ter como é que paixão. encarou isso. Minha mãe agora que tá se recuperando. Porque ela não morreu do Covid, ela quase morreu. A hora que eu contei que eu tinha vendido o apartamento para pôr na clínica, ela foi lá, olhou a obra, tava tudo de pernas pro ar, não tinha nada pronto. Ela falou, pronto, agora ferrou. Eu não morri de Covid, vou morrer do coração agora, né? Mas é bom agora que vê. Doutora, a gente tá indo pros finalmente, a gente tem 2 perguntas. Eu vou fazer a primeira, o Tadeu vai fazer a segunda. A primeira pergunta é: o que você tem pra falar com toda a propriedade do mundo, que eu sei que você tem,
pra essa galera que tá saindo agora, ela tá lá na faculdade, que tá pra se formar, o cara que já se formou, recém-formado, que tá ali perdido, porque a gente sai da faculdade perdido. A gente acabou de falar isso aqui. O que você tem pra falar pra eles, assim? Qual caminho trilhar? O que eles devem fazer nesse momento que eles estão vivendo agora? Eu acho que a primeira coisa é ter clareza. Eu acredito muito que clareza é poder. E durante muitos anos eu não tive essa clareza, então isso me fez perder muito tempo, dinheiro e anos de vida. Então eu acho que clareza é poder. Então tenha muito claro, onde você quer chegar. E no começo a gente tem até medo de pensar, né? Tipo, eu quero tal coisa. Aí a gente fala, meu Deus, vai dar muito trabalho. Aí você já não quer mais, né? Você já fica ali com os sonhos reduzidos. Então, assim, eu acho que ter uma clareza, ter planos muito bem estruturados, eu acho que isso faz toda a diferença. Não ir pela cabeça dos outros Não ir também, pela né? cabeça dos Porque vai ter outros. muita gente ali te botando medo, te colocando umas crenças boas na cabeça de não faz, pode dar errado. E é engraçado porque isso, na verdade, assim, é um contrassenso, né? Não faz porque pode dar errado. E aí, se você fica sem fazer nada, é certeza de que você vai dar errado, né? Então, se você faz, pode dar errado? Pode, claro que pode. Mas se você não faz, é certeza de que vai dar errado. Certeza. Então, a única possibilidade de dar certo é se você tentar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa muito importante são seus valores. Independente do que você planeje para o seu futuro, tenha muito claro quais são os seus valores e quais são as coisas das quais você não abre mão. Uma das coisas que norteou a minha escolha pela cirurgia plástica foram exatamente os meus valores. Quando eu estava escolhendo especialidade, a gente passa por várias, e eu me lembro de eu ter gostado muito de cirurgia cardíaca, de neurocirurgia, eu gostei de várias áreas cirúrgicas, mas ia contra alguns princípios, como por exemplo, na cirurgia cardíaca era um ambiente extremamente machista. E eu já acreditava muito no a mulher conquistar o espaço dela, sabe? Uhum. Eu já acreditava muito nisso, então eu falava assim, isso vai contra os meus princípios, os meus valores. Então, ter muito claro isso, outro valor que eu tenho muito forte comigo é família. Então, eu jamais escolheria alguma coisa que não me possibilitasse incluir ali a minha família. Tanto que todo mundo que me segue conhece meu filho, conhece meu marido, É. papagaio e periquito, minhas plantas da sacada e tudo mais. Então, isso para mim era muito importante. Eu preciso ser eu mesma. Então, eu acho que ter clareza onde você quer chegar e ter valores e princípios muito fortes, eu acho que isso ajuda muito. Maravilha. Né, eu acho que linkando com toda a nossa conversa, até todo o trabalho vem desenvolvendo a sua proposta, o trabalho com as mulheres, mães. Eu vou mudar minha pergunta. Pode mudar, ué, fica à Então, vontade. geralmente eu pergunto o que é saúde, mas acho que cabe para você hoje o que é beleza para você. Perfeito. Eu acho que o que é beleza é uma pergunta que está muito junto do que é saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde não é apenas ausência de doença, mas um completo estado de bem-estar biopsicossocial. E aí, quando a gente entra nesse biopsicossocial, a gente esbarra em algumas coisas, tipo uma mulher, por exemplo, que passou por 2 gestações, 3 gestações, que tem um abdômen hoje em dia que causa extremo constrangimento, que ela não consegue usar uma roupa que ela gostaria de usar, que ela não consegue se sentir confortável brincando com os filhos na praia, porque ela precisa estar preocupada se escondendo, ou que ela tem vergonha do esposo ali e ela se esconde, e eu ouço muito isso das minhas pacientes, tipo, eu tenho vergonha do meu marido na hora da intimidade, então essa pessoa, será que ela tem saúde? E aí a gente entra naquele beleza. Beleza não compõe mesa, beleza é apenas vaidade. E aí a gente pergunta assim: será? O que é beleza, né? Porque desde os princípios lá atrás, a humanidade valoriza muito o que é belo. O que é belo, ele sempre se destaca, ele está sempre ali à frente. E em contrapartida, o não belo, ele é sempre deixado no segundo plano. Todos os vilões são colocados como pessoas feias, todos na história, né? Desde que
do passado, sempre o que é não belo é relegado para segundo plano. E aí a gente para analisar e falar assim: será que não estão deixando essa palavra beleza com tom pejorativo, do tipo, você não tem direito a pensar em estar bem com a sua imagem? Então, hoje em dia eu encaro que beleza é sim um componente para se ter saúde, não só saúde física, mas também saúde mental. E eu percebo muito isso com as minhas pacientes. É uma mudança drástica, assim, vira uma chave. A partir do momento que a gente tira aquilo que estava ofuscando, que estava apagando a luz daquela mulher, ela brilha e ela vai longe. Uau. Muito bom, muito Show. bom. Uma conversa muito boa. Aí eu gostei muito, cara. E você? Eu fiquei mega feliz. Eu falei de Pareto. Como que eu ia colocar Pareto numa conversa? Ah, eu gostei demais, porque a gente já teve várias conversas e muitas conversas acabam indo para um outro caminho quando a gente fala de profissional da saúde. A gente já falou sobre médico que chega lá no final de carreira, o cara não consegue nem se aposentar porque não teve planejamento, não teve nada, não fez seu famoso pé de meia que a gente conversou. Então é muito legal a gente pontuar isso para todo mundo, como que funciona, qual que é a realidade. Doutora, eu quero te agradecer demais pelo convite que eu tive, você ter aceito esse convite para estar aqui com a gente na M7. Eu tava esperando esse Ah, convite. Fico muito feliz. A M7 é uma empresa que acabou de... É um neném, tá com a gente agora. Já tá indo super bem. O pessoal vem perguntando sobre empreendedorismo, como que a gente começa. Então, tá indo super bem, né, Tadeu? Então, eu quero te agradecer menos de um demais. ano, né? Menos de um ano, bem menos. E agora a gente botou energia, agora a gente vai, né, Tadeu? Agora vai ou vai? Vai ou vai? Então, eu Vai quero ou te vai? agradecer demais, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que Obrigado, agradeço, agradeço imensamente, Márcio, Tadeu, assim, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês e espero poder no futuro falar assim, gente, eu estava lá no começo, olha onde essa empresa chegou, sabe assim? Então, num futuro próximo, tenho certeza que eu vou falar para todo mundo que eu participei lá no começo do podcast e que agora a empresa está assim Dourada. mundial. É isso aí. Você vai abrir a clínica no exterior, a gente vai junto. Vai voltar para falar pra gente. Exatamente. Gente, um abraço, um bom final de noite pra vocês e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, Obrigado a hein? todos pela companhia. Tchau, tchau. Tchau.